Foi o jeito como ele segurou meus ombros e a confiança em seus olhos que cravaram a sugestão tão funda em minha mente subconsciente que não tive paz até começar a dar os passos para concretizar a sugestão. Este é um ponto que gostaria de salientar com todo o poder ao meu dispor. Não é bem o que você disse, mas o tom e a maneira como diz que causam uma impressão duradoura. Segue-se naturalmente, portanto, que a sinceridade de objetivo, honestidade e seriedade devem estar em tudo que é dito, caso se deseje causar uma impressão duradoura e favorável. Seja o que for que você venda com sucesso para os outros, você deve primeiro vender para si mesmo. Não faz muito tempo, fui abordado por um funcionário do governo do México que procurou meus serviços de redator. Sua abordagem foi mais ou menos a seguinte: considerando que o senhor goza da reputação de um expoente da filosofia da regra de ouro e é conhecido por todos os Estados Unidos como independente, não aliado a nenhuma facção política, faria a gentileza de ir ao México, estudar os assuntos políticos e econômicos do país e de volta aos Estados Unidos, escrever uma série de artigos para jornais recomendando ao povo norte-americano o imediato reconhecimento do México pelos governos dos Estados Unidos. Ofereceram-me pelo serviço mais dinheiro do que eu talvez jamais venha a possuir na vida inteira. Mas recusei a incumbência por um motivo que só vai impressionar aqueles que entendem que para influenciar os outros é necessário permanecer em paz com a própria consciência. Eu não poderia escrever de forma convincente sobre a causa do México, porque não acreditava nela. Portanto, não poderia adicionar entusiasmo suficiente à minha redação para torná-la eficiente, mesmo que estivesse disposto a prostituir meu talento e colocar minha caneta em uma tinta que sabia ser lamacenta. Não vou me esforçar mais para explicar minha filosofia nesse caso, porque quem está suficientemente avançado no estudo da autossugestão não precisará de mais explicações, e quem não está não conseguiria entender. Por favor, leia o parágrafo anterior em voz alta. Não é de se refletir sobre por que nenhum jornal jamais publicou qualquer relato de noitadas ou escândalos semelhantes envolvendo Edison, Ford, Rockefeller e a maioria de outros homens realmente grandes. Vale a pena enfatizar, pela repetição, que a inobservância desse princípio constitui as rochas e recifes nos quais os objetivos principais definidos de muitos homens colidem e se despedaçam. Não creio que eu possa me permitir tentar enganar alguém sobre qualquer coisa, e sei que não posso me permitir enganar a mim mesmo. Isso destruiria o poder da minha caneta e tornaria minhas palavras ineficazes. Só quando escrevo com o fogo do entusiasmo ardendo em meu coração, minha escrita impressiona os outros favoravelmente. Só quando falo com o coração inflamado pela convicção em minha mensagem, posso comover a plateia para que aceite a mensagem. Gostaria que você também lesse o parágrafo anterior em voz alta. Sim, gostaria que você guardasse isso na memória. Mais que isso, gostaria que escrevesse e colocasse onde possa servir de lembrete diário de um princípio, ou melhor, de uma lei tão imutável quanto a lei da gravidade, sem a qual você jamais poderá se tornar
uma força no seu campo de trabalho. Houve ocasiões, e muitas, em que me pareceu que permanecer fiel a esse princípio significaria passar fome. Houve muitas ocasiões em que meus amigos mais próximos e meus consultores de negócios insistiram com vigor para eu maneirar minha filosofia a fim de obter vantagens necessárias aqui e ali. Mas de algum modo consegui me manter firme nela, principalmente, suponho, porque sempre preferi a paz e a harmonia em meu próprio coração do que ganho material que pudesse obter comprometendo a minha consciência. Por mais estranho que pareça, minhas deliberações e conclusões sobre a recusa de estrangular minha consciência raramente baseiam-se no que é normalmente chamado de honestidade. O que faço ao me abster de escrever ou falar qualquer coisa em que não acredite é unicamente uma questão de honra entre minha consciência e eu. Tento expressar o que meu coração dita, porque tenho o objetivo de dar corpo às minhas palavras. Poderia dizer que meu objetivo, meu motivo, baseia-se mais em auto-interesse do que em desejo de ser justo com os outros, embora nunca tenha desejado ser injusto com ninguém, tanto quanto posso me analisar. Nenhum homem pode se tornar um mestre em vendas se cede à falsidade. A falha acabará se revelando, e ainda que ninguém jamais o pegue em flagrante, expressando o que não acredita, as palavras irão fracassar no cumprimento da finalidade, porque ele não pode lhes dar corpo se elas não vêm do coração e não são combinadas com entusiasmo genuíno e inabalável. Gostaria que você também lesse o parágrafo anterior em voz alta, pois ele abrange uma grande lei que você deve entender e aplicar antes de se tornar uma pessoa de influência em qualquer atividade. Fazendo esses pedidos pelo bem da ênfase, não estou tentando tomar liberdades indevidas com você. Dou-lhe crédito total, como um adulto pensante e uma pessoa inteligente. Ainda assim, sei o quanto é provável você pular essas leis vitais sem ficar suficientemente impressionado para torná-las parte de sua filosofia diária. Conheço suas fraquezas porque conheço as minhas. Foi preciso 25 anos de altos e baixos, a maioria de baixo, para gravar essas verdades básicas em minha mente, de modo que me influenciassem. Tentei as verdades e seus opostos, portanto, posso falar não como alguém que apenas acredita em sua solidez, mas como alguém que conhece. E a que me refiro por essas verdades? Para que você não entenda mal, e para que essas palavras de advertência não transmitam um significado abstrato por essas verdades, quero dizer o seguinte: você não pode se permitir sugerir a outra pessoa, por palavras ou ações, aquilo em que não acredita. Com certeza, isto é claro o suficiente. E o motivo pelo qual você pode se permitir isso é o seguinte: se comprometer sua consciência não demorará muito para não ter mais consciência, pois ela irá falhar em guiá-lo, assim como um despertador fracassa em acordá-lo, se você não presta atenção nele. Com certeza, isto também é claro o suficiente. E como é que você virou uma autoridade nesse assunto vital? Você pode perguntar. Sou uma autoridade porque experimentei o princípio até saber como ele funciona. Mas, você pode perguntar, como vou saber que você está dizendo a verdade? A resposta é que você só saberá experimentando por si e observando outros que aplicam fielmente esse princípio e aqueles que não o aplicam.
Se minha evidência precisa de respaldo, consulte qualquer homem que você saiba que tentou se virar, sem observar tal princípio. Se ele não puder ou não quiser dizer a verdade, você pode consegui-la mesmo assim, analisando tal homem. Existe apenas uma coisa no mundo que confere ao homem poder real e duradouro: caráter, reputação. Tenha em mente, não é caráter. Reputação é o que as pessoas acreditam ser, caráter é o que as pessoas são. Se você pretender ser uma pessoa de grande influência, seja uma pessoa de verdadeiro caráter. Caráter é a pedra filosofal com a qual todos que a possuem podem transformar o metal comum de sua vida em ouro puro. Sem caráter você não tem nada, não é nada e não pode ser nada, exceto um amontoado de carne, ossos e cabelos, valendo uns $25. Caráter é algo que você não pode mendigar, roubar ou comprar. Você só o consegue construindo, e só pode construí-lo com seus pensamentos e ações, e de nenhuma outra maneira. Com o auxílio da autossugestão, qualquer pessoa pode construir um caráter sólido, não importando o seu passado. Como encerramento adequado para esta lição, desejo enfatizar que todos que têm caráter possuem entusiasmo e personalidade suficientes para atrair outros que tenham caráter. Você agora será instruído sobre como desenvolver entusiasmo, caso ainda não possua esta rara qualidade. As instruções serão simples, mas pobre de você se não valorizá-las por conta disso. Primeiro, complete o restante desse curso, pois nas próximas lições há outras instruções importantes que devem ser coordenadas com esta. Segundo, se ainda não o fez, escreva seu objetivo principal definido em uma linguagem clara e simples, e a seguir escreva também o plano com que pretende transformar seu objetivo em realidade. Terceiro, leia a descrição do objetivo principal definido toda noite, pouco antes de deitar. Enquanto lê, veja-se, na imaginação, de plena posse do objetivo. Faça isso com plena fé em sua capacidade de transformar seu objetivo principal definido em realidade. Leia em voz alta, com todo o entusiasmo de que dispõe, enfatizando cada palavra. Repita a leitura até a vozinha dentro de você dizer que seu objetivo será realizado. Às vezes você sentirá o efeito dessa voz interior na primeira vez que ler o objetivo principal definido. Em outras vezes, poderá ter que ler umas 12 ou 50 vezes antes de a garantia vir. Mas não pare enquanto ela ou não pare enquanto não senti-la. Se preferir, você pode ler o objetivo principal definido como uma prece. O restante dessa lição é para a pessoa que ainda não aprendeu o poder da fé e conhece pouco ou nada do princípio da autossugestão. Para todos que estão nesta lição, eu recomendaria a leitura de Mateus 7, 7, 8 e 17 e 20. Uma das maiores forças do bem nessa terra é a fé. A esse poder maravilhoso relacionam-se milagres da mais incrível natureza. A fé oferece paz na terra a todos que a abraçam. A fé envolve um princípio de efeito tão abrangente que nenhum homem pode dizer quais suas limitações. Se é que tem limitações, escreva na descrição do seu objetivo principal definido uma afirmação das qualidades que pretende desenvolver em si, bem como a posição de vida que pretende atingir. E ao ler essa descrição toda noite,
Tenha fé de que pode transformar esse objetivo em realidade. Por certo, você não pode perder a sugestão contida nesta lição. Para se tornar bem-sucedido, você deve ser uma pessoa de ação. Apenas saber não é suficiente. É necessário saber e fazer. Se você acha que sua vida é dura, leia Up from Slavery, Elevado da Escravidão, de Booker Washington, e poderá ver o quanto é afortunado.